Shalom a todos nossos amados irmãos em Yeshua HaMashiach. Bem, hoje nós iremos dar continuidade ao livro de Atos dos Emissários, justamente para estudarmos e analisarmos realmente o que estava acontecendo logo quando Yeshua foi assunto aos céus. Ele foi levado, por uma nuvem, e daí ele deu as seguintes ordens para os talmidins. E os talmidins enfrentaram várias perseguições. Os talmidins enfrentaram várias situações que ao longo do livro de Atos relata claramente o que está acontecendo. Bem, nós iremos ler como de costume, nós iremos ler a cada estudo 2 capítulos e analisarmos, Veja só, no capítulo 11, que nós terminamos no vídeo anterior, o capítulo 9 e o capítulo 10. Agora nós iremos ler o capítulo 11 e o capítulo 12. Veja só. Os emissários e os irmãos de toda a região de Yehudá ouviram que os Goim haviam recebido a palavra do Eterno. Quem eram os Goins? Para você que ainda não entende e não compreende, porque na Bíblia João Ferreira de Almeida, ele trata Goim como gentios, E tem um significado de pessoas pagãs. Exatamente isso, pessoas pagãs. Mas o Eterno, ele tem se revelado para os gentios. Veja, cabe nós analisarmos que não era de costume que o Eterno fizesse alguma coisa entre os gentios naquela época. Apesar de haver situações, porque o Eterno não faz acepção de pessoas, O Eterno não faz acepção de pessoas. Ele claramente tem se colocado a ajudar qualquer pessoa que o invoca, que o pede por misericórdia. Veja, e continuando, entretanto, quando Kefa subiu a Jerusalém, os que eram do grupo da circuncisão o criticaram, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e até mesmo comeu com eles. Veja outro detalhe, conforme a tradição do judaísmo tradicional e ortodoxo, existem algumas linhas de judaísmo que eles são radicais. E aqui eles perguntam, para Pedro, porque não era de costume um judeu entrar numa casa de um gentio. Primeiro que a alimentação do gentio não é kasher, não corresponde à lei de Sheritá, a lei do abate, ou alimentos separados para o povo do Eterno. Primeiro, o gentio ele comia carne de porco. O gentio ele fazia muitas coisas repugnantes de acordo com a Torá. Não são todos. Por isso existia esta tradição de não estar junto com o povo gentio. Em resposta, Kefa começou a explicar-lhes detalhadamente o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Iafo orando, e em êxtase tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso sobre 4 cantos, e ele desceu até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e vi animais quadrúpedes, animais de caça, criaturas rastejantes e aves arisca. Ou seja, neste pano, na visão de Kefas, de Pedro, este pano tinha cobra, jacaré, camaleão,
escorpião, tinha de tudo, aves impuras. Veja o que o Eterno está dizendo para Quefas. Então ouvi uma voz dizendo: levante-se, Quefa, mate e come. Eu disse: não, Senhor, de jeito nenhum, mas jamais algo impuro ou tref entrou em minha boca. Mas a voz falou do céu outra vez: pare de tratar como impuro ao que o Eterno tornou puro. Isto aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido aos céus. Ou seja, parece que existe uma contradição. Kefa está explicando para aqueles judeus da circuncisão. No mesmo instante, 3 homens que haviam sido enviados a mim de Cesareia chegaram à casa onde eu estava. E o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa de um homem. Ele nos contou como um anjo lhe apareceu em casa e disse: mande buscar em Iafo Shimeon, conhecido por Kefa. Ele tem uma mensagem para você que tornará possível que você e as de sua casa sejam salvos. Mal comecei a falar quando o Ruach HaKodesh caiu sobre eles como sobre nós no princípio. Ou seja, da mesma maneira que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade ou do Santo, caiu lá em Atos 2, lembram disso? Do mesmo jeito caiu entre os gentios. Vejamos. Nós no princípio, versículo 16. E me lembrei do que o Senhor disse: Yohanan imergia as pessoas em água, mas vocês serão imersos no Ruach HaKodesh. Portanto, se o Eterno lhes deu o mesmo dom que a nós, quando depositamos nossa confiança no Senhor Yeshua, o Messias, quem era eu para me opor ao caminho do Eterno? Ou seja, se o Eterno escolheu aquela família gentil, aquela família que, aos olhos de todo o judaísmo, eles eram considerados impuros, mas este homem junto com sua família, ele era um homem temente ao Eterno. Ele era um homem muito temente. Ouvindo estas coisas, eles pararam de objetar e começaram a louvar o Eterno, dizendo: isso significa que o Eterno também concedeu que os goïms façam o quê? Teshuvá. Teshuvá significa retornar ao princípio e tenham vida. Yeshua, em uma certa vez, ele disse: eu sou o princípio, meio e fim. Ou seja, eu sou a Teshuvá. Volte para si. Volte ao princípio. Como que era no princípio? É só analisarmos a vida de Adão e Havá, Eva. Vejamos como que era no princípio. Vejamos como que era a vida de Abraão. Vejamos como é que era a vida de Abraão. Vejamos como que era a vida daqueles homens justos de Noé. Então, que nós venhamos tê-los como exemplos. Então, o princípio. Teshuvá significa o princípio, retornar ao princípio. E os goïms, os gentios, estavam retornando ao princípio. O Eterno estava lhe dando a oportunidade de fazerem Teshuvá. Veja um detalhe interessante. Nós, do judaísmo nazareno,
nós não colocamos regras em pessoas para se fantasiarem em judeus. Por isso que é necessário que os gentios atendam aos requisitos mínimos. Os requisitos mínimos que Shaul ele colocou em Atos 15. Este é o princípio de tudo. Mas infelizmente o que nós estamos vendo isso hoje em dia é que muitos e muitas congregações estão abolindo a Brit Hadashah sorrateiramente. Ninguém quer ler mais a Brit Hadashah, ninguém quer ler mais as cartas, ninguém quer ler os profetas. As pessoas pegam ensinos do Rabad, nada contra o Rabad, nada contra. Pegam ensinos do Sidur, rezas repetitivas, orações sem inspiração divina, sem poder de cura, sem poder de libertação. Então as pessoas estão querendo ser controladas pela massa. E o ser humano, eu como fiz um curso de psicanalista, eu entendi, de acordo com minha professora Fátima, ela diz o seguinte, que o ser humano ele gosta de sofrer, principalmente quando se trata do assunto de escravizar. Ou seja, aquela pessoa vai escravizar fulano ou a massa, e o ser humano ele tem este desejo de ser escravizado, de ter alguém acima deles. Isto é verdade. O povo de Israel queria ficar no Egito sob o domínio de Faraó. O povo de Israel, depois da morte de Yehoshua, que é Josué, eles pediram um rei. O Eterno não constituiu rei, mas o Eterno deu os requisitos para que como seria o rei. E nenhum desses reis, esses requisitos ou reis que surgiram atenderam a esses requisitos. Infelizmente, as pessoas gostam de serem escravizadas. E como nós deixamos as pessoas livres para buscarem ao Eterno por livre e espontânea vontade, terem uma experiência com o Eterno, muitos não querem. Ou seja, como disse Paulo, Shaul, o Deus deles é o ventre. Isso não é de me admirar, isso não é de me deixar decepcionado, é de me deixar surpreendido, porque nós sabemos que os dias são maus. Continuando o versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição originada contra Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles falaram a palavra do Eterno, mas apenas aos judeus. Todavia, alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, quando chegaram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos. Vejam que eles falavam só para os judeus, aí começaram a falar para os gregos, anunciando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Yeshua. A mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas confiou e se voltou para o Senhor. Notícias do acontecimento chegaram aos ouvidos da comunidade messiânica de Jerusalém, e eles enviaram Barnabá a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça do Eterno em ação, ficou alegre e os encorajou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, porque ele era um bom homem, cheio do Ruach HaKodesh e de confiança. Então Barnabá foi a Tarsos procurar Shaul, e quando o encontrou, levou a Antioquia.
Eles se reuniram com a congregação local durante um ano e ensinaram a um número considerável de pessoas. Foi também em Antioquia que os talmidim foram chamados de nazarenos. Ou seja, aqui a tradução na Bíblia de David Stan, Bíblia judaica, está messiânicos, mas no original, na Peshita, é Netzarim, ou seja, nazarenos, pela primeira vez. Naquele tempo, porque antes, lembram disso, nos estudos anteriores nós havíamos falado que eles eram chamados de o povo do caminho, né? O povo do caminho. E aqui eles são chamados pela primeira vez de os nazarenos. Naquele tempo, alguns profetas desceram a Jerusalém e a Antioquia. Um deles, chamado Agave, levantou-se pelo Espírito predisse que havia uma fome severa por todo o Império Romano. Ela surgiu quando Cláudio era o imperador. Aqui nós temos uma referência que o imperador era Cláudio. Por isso, os talmidins decidiram enviar ajuda aos irmãos que viviam em Yehudá, cada um de acordo com suas posses, e o fizeram enviando suas contribuições aos anciões sob a supervisão de Barnabá e Shaul. Veja que é de costume ajudar os irmãos. Isto com o povo judeu. O povo judeu ele tem por costume desde o nascimento ajudar-se uns aos outros. Infelizmente, hoje nós temos visto em várias sinagogas, Beit, em vários lugares, infelizmente, só quem é beneficiado é o Rosh, é o líder, é aquele que está na frente, e o povo que esteja a Deus dará. Infelizmente, este é o retrato do que nós estamos vendo hoje. E hoje, quando você traz essas práticas para o judaísmo, para as pessoas, o que mais nós temos visto são pessoas mesquinhas, pessoas avarentas. Por quê? Porque no cristianismo ela foi decepcionada em questão do dízimo, porque não existe dízimo. No cristianismo ela foi decepcionada em questão do voto, porque não existe voto. E Yeshua ele disse, não faça nenhum voto. Então isto é óbvio. Aí ela foi o quê? Ela foi penalizada de acreditar no cristianismo e se decepcionou-se. Aí ela vem para o judaísmo, ou seja, messiânico, nazareno, qualquer judaísmo. Aí ela, em vez dela entender as escrituras e estudar e meditar nela de dia e de noite, infelizmente o que acontece com ela? Ela vira uma pessoa mesquinha, né? Fala com as palavras que vai ajudar, que é para ser ajudado mesmo, mas no dia ela se rebela. Infelizmente é o que acontece. Por isso, você que está me ouvindo, seja flexível, aprenda a ouvir a palavra do Eterno, aprenda a viver as coisas e a vivenciar a palavra do Eterno de uma maneira simples, prudente, amorosa, em harmonia, e nunca se rebele contra ninguém, nunca faça mal a ninguém, porque o Eterno tem nos dado a oportunidade, em nome de Yeshua, de nos voltarmos para Ele, com todo amor e dedicação. Capítulo 12. Por volta desta época, o rei Herodes começou a prender e a perseguir membros da comunidade messiânica. Esse era o rei, Existia o imperador Cláudio e existia o rei de Jerusalém.
E lembre-se que ele mesmo se titulou rei. Nos livros apócrifos, nos livros que nós temos históricos, né, que cabe a você buscar e entender, no livro de Flávio Joséfos, tem lá, ele mesmo se intitulou. E outros descendentes de Herodes foram intitulados por sacerdotes. Isso mesmo. Veja como nesta época o templo estava corrompido. Vejamos, começou a prender e a perseguir membros da comunidade messiânica e mandou matar a espada Iacov, irmão de Johanã. Ao perceber que isso agradava aos habitantes de Judá, prosseguiu, prendendo também Quefa durante os dias de Matzah, ou seja, nos dias dos pães sem fermento, aonde nós, antes do Pêssar, nós temos 7 dias antes do Pêssar, que nós tiramos todo o fermento de dentro de nossas casas e nós comemos matzá. Portanto, quando Herodes o prendeu, lançou na prisão, entregando-o para ser guardado por 4 grupos de 4 soldados cada, com a intenção de levá-los ao julgamento público depois de Pêssar. Tá vendo? Depois de Pêssar. Quefa então foi mantido sob guarda na prisão, mas faziam-se orações intensas ao Eterno a favor dele, pela comunidade messiânica. Na noite anterior a Herodes submeteu-lhe a julgamento. Quefa estava dormindo entre 2 soldados. Eles estavam presos por 2 correntes. Havia guardas à porta vigiando a prisão. De repente, um anjo de Adonai surgiu e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Quefa e o acordou. Rapidamente, levante-se. Rápido, levante-se, ele disse. E as correntes caíram de suas mãos. O anjo lhe disse: vista suas roupas e calce as sandálias. E ele o fez. Põe a capa, ele disse, siga-me. E saindo Quefa, o seguiu, mas não conseguia saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Ele pensou, trata-se de uma visão. Tendo passado a primeira e o segundo guarda, chegaram ao portão de ferro que levava à cidade. Este se abriu sozinho e eles saíram. Desceram ao longo de uma rua e, de repente, o anjo deixou. Então Quefa saiu em si e disse: agora sei com certeza que o Senhor enviou seu anjo para me livrar do poder de Herodes e de tudo o que o povo de Judá esperava. Veja que é o povo dele. Percebendo-se o que aconteceu, ele se dirigiu à casa de Miriam, mãe de Ronã, de cognome Marcos, onde muita gente estava reunida para orar. Quefa bateu à porta da rua e uma serva chamada Rode veio atender. Veja que era de costume, pessoal. Nós vimos nos capítulos anteriores que tinha sinagogas, tinha comunidades, tinham pessoas que se reuniam em casas. Então é de costume eles se reunirem em casa, tá? Ela reconheceu a voz de Quefa e ficou tão alegre que correu de volta sem abrir a porta e anunciou que Quefa estava à porta. Você está fora de si, eles lhe disseram, mas ela insistia em afirmar que era verdade. Então lhe disseram, é o anjo dele. Veja, pessoal, uma coisa vocês têm que ter certeza. Veja que na profecia de Iacov, Iacov diz que os anjos que acompanhou ele, os pais deles, seus antepassados, que acompanham Efraim, que acompanha esses meninos. Então, é de costume um anjo nos acompanhar. É de costume os anjos estarem conosco, consequentemente.
Então, esta frase no versículo 15 do capítulo 12 é natural. Era natural relações de conversa, de diálogos, né, com anjos. Isso era normal. Versículo 16. Enquanto isso, Kefa continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram maravilhados. Ele acenou para que ficassem quietos e lhe contou como o Senhor o tirou da prisão e disse: contem tudo isso a Jacó e aos irmãos. Então ele saiu e foi para outro lugar. Quando amanheceu, não foi pequena a comoção entre os soldados quando o que acontecera a Kefa. Herodes mandou fazer uma busca completa, mas não encontraram. Por isso ele fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem mortos. Ou seja, ele pensou que os guardas tinham culpa nisso. É sempre assim. As pessoas que estão cegas espiritualmente, elas acusam as pessoas até o ponto de matá-las sem terem provas. Ou seja, quem era Herodes, sendo que o seu antecessor foi morto, os vermes, lembra no nascimento de Yeshua? Ele foi morto, né? Um anjo do Eterno o matou e logo ele se encheu de vermes. Então, infelizmente, isto é o que acontece. Quem somos nós para condenar outra pessoa? Principalmente quando se trata de injustiça. É complicado. É complicado. Ele mandou matar os soldados. A seguir, Herodes desceu de Judá e Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes estava muito irado contra o povo de Tsor e de Sidom. Por isso, eles se reuniram e pediram audiência com ele. Depois de terem conseguido o apoio de Blasto, o servo principal do rei, pediram paz, porque dependiam das terras. Veja que isso aqui tudo é dinheiro. Das terras, olha só, do rei, para obter alimentos. Tudo é o poder aquisitivo, tudo é o status, é dinheiro, é a inveja, meu pai amado. Uma data foi marcada e Herodes vestiu seus trajes reais, sentou-se em seu trono e pronunciou um discurso. A multidão começou a gritar: esta é a voz de um Deus. Não de um homem. Desculpe, eu acho que eu confundi. Mas lembre-se que ele foi morto também, mas ele não foi comido por verme. É esse camarada aqui que vai ser comido por verme. De imediato, pelo fato de Herodes não ter dado glória ao Eterno, um anjo de Adonai o feriu. Ele foi comido por bichos e morreu. Tá vendo? Que voz de Deus o que, rapaz? Né? E isto foi o povo de Judá. Isto é voz de um Deus. Que Deus o que, rapaz? Se eu tivesse lá, eu tinha jogado uma pedra na cabeça dele. Se eu ouvisse isso aí. É complicado, gente. É muito complicado. A pessoa, quando ela está numa posição, o orgulho a toma de conta. E aí as outras pessoas ainda bajulam ela. Meu pai amado. E é o que aconteceu, né? Entretanto, a palavra do Senhor continuava a crescer e a multiplicar-se. Barnabá e Shaul, tendo terminado sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo Yohanan, cognado Marcos. Bem, meus irmãos, nos próximos capítulos nós iremos ler capítulo 13, capítulo 14 do livro de Atos.
Deixo esta mensagem para vocês e que vocês estudem todos os outros os anteriores, né? Clica no nosso canal aí, se inscrevam para vocês estarem atualizados e curtam aí, né? Curtam, dá um joinha, que o Eterno abençoe a todos. Obrigado pelo carinho que vocês têm nos dado, tá? E que o Eterno te dê a Shalom, hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.